Meus irmãos, continuando nossas reflexões no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, hoje capítulo 1, a partir do versículo 21. Marcos 1, a partir do versículo 21 até o 45. Vamos lá? Depois entraram no Cafarnaum. Isso. E saindo eles da sinagoga, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Ó Deus, fala-nos ao coração e desvenda-nos os olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se existe um negócio que é necessário na vida, são as pausas. São aqueles momentos em que a gente simplesmente
para. As pausas são inevitáveis, necessárias e benéficas em tantas coisas. Você vai pensar, por exemplo, na prática esportiva, num esporte como o automobilismo, por exemplo, é necessário que, depois de um certo número de voltas, os carros, as motos parem para um reabastecimento, troca de pneus, para que retornem para a pista e concluam ou façam um outro trecho ali da sua corrida. Você lida com pausas necessárias na sua semana, né? A gente já tem uma nova classe, uma palavra que foi transferida para uma nova classe no nosso cotidiano, que a sexta-feira virou verbo, né? Agora tem o verbo sextar. Então, quando chega a sexta-feira, você fala, sextou. Por que sextou? Está chegando a hora do descanso, é o momento da gente parar. É assim nos estudos, você estuda uma semana inteira, e aí você fala, opa, chegou agora, final de semana, escola, faculdade, pelo menos deveria ser assim, né? Fica para lá um pouquinho, que eu vou dar uma pausa aqui nos estudos. Momentos de pausa, de dar uma paradinha, de descansar, de respirar, são necessários. Muitos de nós padecemos por não entender que Deus nos fez para parar, é mandamento, né? O Senhor deixou dentre os 10 mandamentos, as 10 regras expressas ali nos 10 mandamentos, o quarto deles vai falar sobre a guarda de um dia, sobre um dia de descanso, um dia para parar, um dia para descansar de toda a obra, um dia para fazer cessar todas as nossas atividades e simplesmente parar. Dentro de toda essa leitura relativamente grande que vocês acabaram de fazer, eu quero me focar justamente na pausa, porque o trecho relativamente longo que vocês acabaram de ler, ele vai tratar de momentos de curas subsequentes de Jesus. Vocês começaram com esse endemoniado em Cafarnaum, que Jesus repreendeu aquele demônio, dizendo, fica calado, e ele cala e sai dali diante da autoridade de Jesus, né? É um demônio com consciência de crente, né? Que é um demônio que olha para Jesus e fala, eu sei que você é o Filho de Deus. É um demônio que tem uma consciência de com quem ele está lidando. Aí ele vai para a casa de Pedro e lá a sogra de Pedro está adoentada, está febril, está acamada, e ele cura aquela mulher, ele a toma pela mão e a febre a deixa. Depois o texto já não fala mais em nomes, e do versículo 32 ao 34 fala que de tarde já, com o sol caindo, foram trazidas para eles assim muitas pessoas que eram enfermas, que eram endemoniadas, que a cidade inteira estava à porta, e ele curou muitos doentes, sarou toda sorte de enfermidades, expeliu demônios, de forma que não era lhes permitido que falassem, porque sabiam quem ele era. Ou seja, chegou um momento aqui em que Jesus estava apenas curando e expulsando demônio, o tempo todo, sem parar, e essa era a constância desse período que vocês fizeram a leitura. Aí tem a pausa. Jesus se levanta em alta madrugada e vai sair para orar. Nós vamos voltar daqui a pouco aqui, porque aqui é o texto do nosso exame. Termina de orar, aí a gente vai para a sequência do texto, versículo 40 ao 45, o que acontece? Jesus sai dali, já tem um leproso chegando perto dele, e ele vai purificar aquele leproso, dizendo, eu quero que você fique limpo, e aquele homem é curado, aquele homem é sarado. Mas eu não quero falar das curas, eu não quero falar dos milagres, eu não quero falar de pessoas que foram libertas de demônios, não porque isso não seja importante, mas eu quero falar da pausa. Quero falar do momento em que Jesus parou para orar.
Quero que a nossa atenção esteja focada aqui nos versículos 35 a 39, quando, no meio de todo esse turbilhão de atividades ministeriais, diante de todas essas responsabilidades, diante de todo esse trabalho, Jesus fala: opa, vou parar. E o texto nos diz então, ao cair, tendo ele levantado alta madrugada, e a expressão aqui grega dá a ideia de aquele ponto mais escuro da noite. Então, é como se dissesse assim: olha, mal tinha anoitecido e estava longe de amanhecer. Pense, depois de toda essa rotina que a gente cansou só de ler, imagine Jesus que vivenciou toda ela, de curas, de libertações, de conversa com pessoas, de gente o espremendo no calor de um Oriente Médio e tudo mais. Pense, nós que só lendo a gente fala: uau, é um texto real. Imagine quem viveu. Jesus então, depois de todo esse cansaço, depois de todo esse momento ali, o que ele faz? Tirar uma boa soneca, dormir, descansar. Essa é a pausa de Jesus? Não. O texto diz que, ao que parece, ele tem algumas horas de descanso e, na madrugada, na hora mais escura da noite, ele sai e vai para um lugar deserto e ali ele orava. Nós sabemos que a figura do deserto no Evangelho de Marcos e nos Evangelhos de um modo geral, ela sempre tem a ver com um momento duro, um momento difícil para a alma, para o coração. Jesus vai para o deserto num primeiro momento para ser tentado. João está no deserto pregando uma mensagem dura de arrependimento. Então, esse sair de Jesus para um lugar ermos, para um lugar ermo, para um lugar desértico, é um momento em que o mestre também vai para lidar com questões relacionadas ao seu próprio coração, relacionadas às lutas interiores que ele tinha, a todas as questões que o afligiam, não para ser mais uma vez tentado por Satanás, mas uma vez mais estando ali diante de Deus num momento que era muito marcante. Nesse momento, os comentaristas dizem que Jesus vai para esse lugar deserto, ele vai para esse lugar silente, de quietude, para conversar com o Pai, porque Jesus estava já diante de alguns dilemas. A fama dele começa a crescer, e a fama dele começando a crescer, acontecem duas coisas. Primeiro, a tentação de cortar caminhos. Aquela tentação que já havia acontecido por boca de Satanás antes, dizendo assim: olha, vamos te dar todo o poder agora de uma vez, sem precisar passar por tudo que está preparado para você passar. E Jesus começa a ficar tão famoso que as pessoas estão nessa expectativa aclamatória de falar: chegou um rei e nós vamos botar uma coroa na sua cabeça, nós vamos montar um exército. Há esse deslumbramento das multidões. Por outro lado, sempre havia o grande risco, as dificuldades impostas por aqueles que já começam a perceber Jesus como uma ameaça. Então, Marcos tem esses momentos marcantes do ministério de Jesus, onde o Senhor se retira para orar por causa das dificuldades. E o texto diz então que ele foi e ali ele orava. O tempo grego do verbo aqui nos dá uma compreensão de uma oração fervorosa, constante e incessante, uma oração prolongada. Não era simplesmente Jesus saiu naquele momento da madrugada, fez uma meia hora de oração e ele estava pronto para voltar. Não, a ideia do termo grego aqui é: Jesus foi no meio da madrugada, ele começou a orar e ele começa a orar. E orar, e orar, e orar. E essa oração se prolonga tanto a ponto dos discípulos acordarem, começar a rotina do dia e começarem a dizer: uai, cadê Jesus? Jesus sumiu.
e estão a te buscar, estão a buscá-lo, estão a procurá-lo. E onde ele está? Então perceba, é alta madrugada, ele foi orar, o dia começa, as pessoas começam a sentir falta dele, e nesse tempo todo Jesus está em oração. É um tempo prolongado, de horas diante do Senhor em oração. Ao contrário de outros momentos, como Getsêmani, por exemplo, não é dito para nós qual é o conteúdo da oração de Jesus aqui, mas fica bem claro que tinha a ver com algo relacionado ao seu ministério, conforme a gente vai ver mais alguns versículos à frente. Então, o texto diz que Simão e os que com ele estavam, o que é interessante, nós sabemos que até aqui só 4 foram chamados: Simão Pedro, André, João e Tiago, esses 4. Como provavelmente é Pedro quem está contando a história para Marcos, e Pedro talvez falou assim, foi eu e os meninos. E aí, então Marcos registra Simão e os que com ele estavam, né? Não registra o nome, mas provavelmente esse quarteto vai em busca de Jesus, e eles encontram e dizem, Senhor, todos te buscam, todos te procuram. E a impressão que a gente tem é que está todo mundo querendo ser curado. Tem muita gente doente. Tem muita gente endemoniada. O Senhor tem muito serviço para fazer. E aí, alguns comentaristas, né, ou a maioria deles, trazem uma informação muito interessante. A palavra original utilizada aqui para falar todos te buscam, esse verbo buscar, ele é sempre usado no Evangelho de Marcos em conotação negativa. A ideia do buscar aqui é buscar para te fazer algum mal. Então é bem possível que além dessa busca das multidões, já havia uma busca, uma procura daqueles que intentavam já algum mal contra Jesus. E aí quando eles dizem, está todo mundo te buscando, Jesus, porém, lhes disse, nós não vamos ficar aqui. Nós vamos para outros lugares, nós vamos para povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois eu vim para pregar. Nós nos focamos muito e nós somos extremamente sensibilizados com as manifestações do poder de Jesus. As curas, os milagres, as libertações de pessoas possuídas por espíritos maus, mas a palavra de Jesus é aqui, eu preciso ir a outros lugares para pregar, porque foi para isso que eu vim. O ministério principal de Jesus é o ministério da palavra. Você percebe que até e mesmo as curas de Jesus, normalmente elas vêm acompanhadas de uma instrução. Normalmente uma cura era uma boa ponte, um bom gancho argumentativo para ele ensinar alguma coisa, para ele falar mais profundamente sobre alguma coisa, né? E de fato é isso, ele entende que eu estou aqui para trazer uma nova mensagem, eu estou aqui para pregar uma mensagem, é isso que eu vim fazer. E aí o texto então conclui essa sessão dizendo que ele vai e foi por toda a Galileia, e ele ia pregando nas sinagogas, e ele ia expelindo, expulsando demônios das pessoas. Mas como eu disse, eu quero falar da pausa, não do trabalho. Eu quero falar dessas horas não registradas. Quero conversar sobre esse tempo que Pedro não soube informar para Marcos qual era o conteúdo da oração de Jesus. Esse período em que Deus, o Espírito Santo, resolveu não revelar para Marcos sobre o que Jesus estava orando. Mas que esse tempo está aqui sanduichado, digamos assim, no meio de tanta atividade, no meio de tanta correria, no meio de tanta luta. Porque esse tempo da pausa, esse tempo do parar para orar,
quando eu olho que Jesus fez isso, eu percebo que há aqui algo muito instrutivo para todos nós. Nós que estamos muito ocupados, muito atarefados, nós que trabalhamos, estudamos, estamos criando filhos, alguns de vocês estão criando netos, e que estão lidando com essas lutas do dia a dia e essas correrias do dia a dia, e o seu dia passa, a sua semana passa, o mês passa, e a gente olha, meu Deus, já é junho. A virada do ano parece que foi semana passada. Eu estou quase ainda sentindo o gosto da ceia de Natal na minha boca e já é junho. O tempo está voando e às vezes a gente pergunta assim, uau, eu não parei. Talvez você tenha olhado para os seus dias e a sua impressão é que você precisava ter pelo menos umas 30 a 35 horas, porque 24 não estão dando. A sua semana, 7 dias, tem sido muito pouco. E por isso, muitas vezes, você escolhe se você vem à igreja no meio de semana, ou se no domingo você vai vir em um horário ou no outro. E a gente começa a ter várias quebras de compromissos que a gente fez, porque nós estamos nessa correria de quem não para nunca. Estuda, trabalha, família, vida social, faz um aperfeiçoamento daqui, um tempo de entretenimento acolá, uma perdinha de tempo aqui acolá no nosso celular, e às vezes tem gente que passa o dia e fala, uau, hoje eu não lembrei de almoçar, né? Hoje eu nem comi. Ou fala assim, não, hoje eu comi, o meu almoço hoje foi de 15 minutos, foi o tempo de eu engolir uma comida feito um pato e voltar para a minha rotina. Meus irmãos, nós precisamos parar, porque o fato de não parar revela profunda falta de fé, em primeiro lugar. Porque você está dizendo com os seus atos, se eu não fizer, se eu não correr atrás, nada acontece. Tudo depende de mim. Por outro lado, nos faz ser um tanto quanto soberbos, porque nós dizemos assim, Jesus precisou parar, eu não preciso. Jesus, que era Jesus, pleno, perfeito, maravilhoso, santo Deus, ele precisou parar. Dormiu lá no barco, os discípulos lá, acorda Jesus, a tempestade. Aqui, tira esse tempo no qual ele não está fazendo nenhuma atividade do seu ministério. Jesus parava. Isso então vai revelando quem nós somos. Mas eu não quero falar apenas da pausa em si, do parar para descansar, do parar para não fazer nada. Não estou aqui hoje a falar do nosso Shabá, do nosso descanso, mas a falar dessa pausa para a oração. Nossa palavra hoje é sobre oração. Nós cantamos hoje aqui algumas canções que nos estimulam a pensar sobre isso. Nós cantamos uma canção baseada no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus, venha o teu reino. Nós cantamos um hino que diz assim, andas triste, carregado de pesares e de dor. A Jesus, eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Ele vai cuidar de você. Né? Quando nós cantamos o bondoso amigo, nós cantamos um hino que fala muito sobre esse relacionamento. E eu quero te estimular a aprender a parar para descansar em Deus.
aprender a parar para conversar com Deus, aprender a parar para investir em tempos de oração. Primeiro, porque um dos nossos grandes motivos para parar de orar é a nossa ocupação. Então você precisa parar mesmo quando você está ocupado. Primeira coisa, primeira aplicação. Você precisa aprender a parar mesmo quando você está ocupado. Porque a nossa justificativa é: estou ocupado. Pois bem, Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus, que é aquele a quem nós imitamos, mesmo estando muito ocupado, parou para orar. E não existe nenhuma ocupação que seja urgente e importante o suficiente que nós não possamos parar por algum tempo para orar. A gente está sempre muito apavorado, a gente está sempre muito afobado, nós estamos sempre muito atarefados, nós estamos sempre muito ocupados. Sempre. Nós nunca temos tempo para nada. Eu lembro que há um pouco tempo eu falei com vocês aqui que uma das frases que a gente mais fala hoje é: estou na correria. Não é? Conversa com alguém e fala: e aí, como é que está a vida? Fala: estou aí na correria. Porque essa é a nossa rotina. A gente não para, a gente está sempre aí na correria. Jesus estava aqui na correria e no meio da correria ele falou: eu preciso parar para orar. As minhas ocupações, as minhas responsabilidades diárias, o desenvolvimento das minhas atividades não podem ser um motivo para me afastar da oração. Eu preciso parar, eu preciso orar. Meus irmãos, e eu falo isso e eu prego essa mensagem, eu falo isso porque eu sei que essa é uma falha minha, de pensar comigo mesmo o quão mais eu deveria estar orando, o quão mais eu estou sempre nas minhas coisas para fazer aqui, acolá, na família, nos estudos, no trabalho aqui na igreja, e quantas vezes eu não tenho tempo para orar. Pastor, quer dizer que você não ora? Gente, eu oro toda hora. Eu estou fazendo uma visita, eu estou orando com alguém. Eu vou no hospital, eu vou orar com alguém. Alguém me manda uma mensagem, às vezes eu faço uma oração no áudio de WhatsApp e mando a oração por WhatsApp que a pessoa pede. Mas, pastor, aquele tempo que você consegue parar e falar assim: agora eu vou tirar meia hora, 40 minutos, uma hora, para eu ficar aqui só para orar. Não é fácil. Não é fácil. De tirar um tempo em silêncio, em quietude, de parar tudo e falar assim: agora somos Deus e eu e Deus. Agora eu preciso conversar com Ele. É difícil. Por isso, pensar essa realidade não é apenas uma mensagem para vocês, ela é para mim também. Porque nós temos dificuldade de conseguir tempo para orar, mas nós precisamos, mesmo quando muito ocupados. Um dos meus puritanos preferidos é John Owen, e John Owen diz a seguinte citação dele: se nós falássemos menos e orássemos mais acerca das circunstâncias, elas seriam melhores do que são nesse mundo. Pelo menos nós estaríamos mais capacitados para suportá-las e de sofrer nossa porção nas circunstâncias da vida com maior satisfação. Nós precisamos aprender a orar mais, antes de murmurar, antes de resmungar, antes de procurar resoluções. Nós precisamos orar. Quanto mais ocupados nós estamos, mais motivos nós temos para orar. Sabe por quê? Quanto mais ocupado você está, mais oportunidade você tem para errar. Quanto mais ocupado você está, mais estressado você vai ficar. Então, mais chance você tem de ofender alguém, de machucar alguém. Quanto mais ocupado você está, mais coisas você tem para resolver. Quanto mais ocupado você está, mais vidas e pessoas estão dependendo de uma resolução, de uma ação da sua parte. E às vezes a gente é tão soberbo que a gente fala assim: eu dou conta.
A intenção, então, é que quanto mais ocupados nós estamos, mais motivos nós temos para a oração. Eu estou ocupado porque eu trabalho, estudo, sou casado, crio 2, 3, 4, 5 filhos, e eu sou professor, eu sou aluno, eu faço um monte de coisa. Ok, olha o tanto de assunto que você tem para orar. Quanto mais ocupados nós estamos, mais motivos de oração nós temos. Então quer dizer que ocupação não deve ser o motivo para nós orarmos menos, mas para nós orarmos mais. O problema é que no altar de um ídolo chamado ocupação, o primeiro sacrifício que a gente oferece é a nossa espiritualidade. No altar de um ídolo chamado ocupação, a primeira coisa que a gente sacrifica é a nossa espiritualidade. Eu estou muito ocupado. Meus dias estão muito atarefados. Eu tenho algo para fazer. O que eu vou fazer? Domingo eu não vou na igreja para eu fazer aqui no domingo e dar um jeito de consertar esse negócio. Não, eu estou muito atolado de serviço, então quinta-feira não vou no estudo bíblico porque eu preciso dar um jeito de fazer isso aqui. O meu dia hoje está muito corrido, então hoje não vai dar tempo de eu fazer a minha devocional. Eu gosto de ler 2, 3 capítulos da Bíblia todo dia, hoje não vai dar tempo. Hoje não vai dar tempo de eu dedicar meu tempo para a oração. No altar do ídolo chamado ocupação dos nossos dias, a primeira coisa que nós sacrificamos é a nossa espiritualidade. A gente a sacrifica lá, fica para depois. E a gente não ora, a gente não lê a palavra, a gente perde comunhão com o povo de Deus, porque muitas vezes o que nós tratamos como mais descartável na nossa agenda é a nossa comunhão com Deus, quando deveria ser o contrário. Repito, quanto mais ocupação, mais motivo de oração. Jesus, diante de tantas coisas para fazer, chega um momento que ele fala, eu preciso orar. Então, você precisa parar. Então, você precisa parar mesmo quando está ocupado. Você precisa parar diante das tentações. Jesus aqui estava diante disso. Um amor do povo. O povo já o elevando, falando sobre ele sendo conhecido, celebrado. Já há diante dele essa coisa da turba ensandecida, que de alguma maneira quer meter os pés pelas mãos e falar, Jesus, nós temos um jeito de fazer com que você já cumpra aqui o seu ministério e tal. E Jesus está diante dessa tentação. E aqui está uma outra coisa que a gente precisa lidar muito em oração. Porque não se vence tentação sozinho. Força de vontade não vence tentação. Não vence. E se você tentar vencer tentações sozinho, vai ser a sua ruína. Você vai cair. Não é praga, não é profecia, é constatação bíblica. Você e eu não somos capazes de suportar as tentações. Por quê? A oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensinou a orar? Não nos deixe cair em tentação, porque se Deus não agir, a gente... Capítulo 4, versículo 7, diz assim, sujeitai-vos a Deus, aí sim, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas vai peitar diabo sem sujeitar a Deus, sem uma vida de consagração a Deus. Vai bater na sua cara, te chamar de menino e vai te humilhar. Sujeitai-vos a Deus, aí sim vocês vão ter como resistir ao diabo e aí ele vai sair correndo de vocês. Não se vence tentação com base na própria força. Nós precisamos orar diante das tentações. Jesus aqui diante dessa situação, a situação de estar confortável aqui, vou ficar no mesmo lugar. Tem muita gente para curar, já sou muito amado, o povo está me celebrando, ele vai orar e termina a oração, ele sai lá com a nova direção, fala, eu não vou ficar aqui, nós vamos para outros lugares agora. E eu não vou ficar mais só curando, eu vou para lá, eu vou começar a investir tempo em pregação, porque foi para isso que eu vim.
Nesse momento da oração, Jesus recebe um direcionamento ministerial. Há algo que acontece nesse período ali. E diante desse momento em que é tentado a permanecer no lugar confortável, no lugar onde era celebrado, ele não. As tentações vêm para nos enfraquecer, vêm para nos derrubar. E nós só vamos resistir tentação com oração, se possível com jejum, com propósitos específicos de oração por temas específicos. Nós vamos sucumbir, nós vamos ser engolidos se nós não perseverarmos na oração. O fundador da Igreja da Escócia, que é basicamente o fundador do presbiterianismo, o John Knox, era reconhecido por sua oração muito fervorosa. A rainha da Escócia tinha medo da oração dele. Mas há uma citação do John Knox que eu acho muito bela. Ele diz assim: se Satanás fumega e ruge contra vocês, seja contra seus corpos por perseguição, ou interiormente na sua consciência por uma batalha espiritual, não desanime, como se você fosse menos aceitável na presença de Deus, ou que Satanás pudesse prevalecer em qualquer momento contra você. Não! Suas tentações e tempestades que surgem tão repentinamente argumentam e testemunham que a semente foi lançada, caiu em boa terra, começou a criar raízes e, pela graça de Deus, vai produzir frutos em abundância na época devida, no momento conveniente. E é isso que Satanás tem medo. Portanto, ele se enfurece e se enfurecerá contra você, pensando que se ele pode repelir você agora, de repente, no início, então você será em todos os momentos uma presa fácil, nunca capaz de resistir a qualquer ataque dele. Mas, como minha esperança é boa, assim será a minha oração, para que você seja fortalecido, para que o mundo e o próprio Satanás possam compreender e perceber que é Deus quem combate a sua batalha. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor por isso. O que ele está dizendo aqui? Olha lá, primeiro, se a tentação está vindo, é sinal que você é terra boa. Não tem lá a parábola do semeador? A terra foi sendo lançada e ela cai numa terra que ela começa a germinar, começa a crescer, a semente começa a dar resultado, mas aí o diabo vai lá e faz o trabalho dele. As preocupações vão lá e fazem o trabalho dela. Se você não está tendo nenhum tipo de tentação, fica preocupado, porque o diabo então não está nem gastando tempo com você, porque você não fede nem cheira. Tá? Então, se você não está passando por nenhuma tentação, se de nenhuma maneira o diabo te incomoda, se não há nada assim que venha, umas pedrinhas para tentar te fazer tropeçar, fique preocupado que o diabo falou assim: esse aí já é meu mesmo, não tem nada que fazer com ele não. Mas, se estamos diante de tentações, é porque o diabo tem enxergado em nós alguém que foi, de fato, tocado pela palavra, alguém em quem, de fato, Deus tem colocado o seu espírito, e alguém que ele fará todo o esforço para fazê-lo tropeçar da fé, para fazer com que ele se desvie. E aí você precisa pensar de que maneira ou em que posições o diabo tem te afetado, tem te tentado na descrença, de ficar, será que Deus existe mesmo? Será que Deus responde orações? Será que o amor de Deus é algo real? Ele tem te tentado no aspecto do adultério, você solteiro, você casado, na sua sexualidade, nas suas paixões, nas suas inclinações, dos seus hormônios, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na academia que você frequenta. Será que ele não está usando isso e te tentando ali? Quem sabe esse é o seu problema, em algum tipo de vício, ou em oportunidades escabrosas que surgem para você, dizendo assim: aqui tem um ótimo benefício,
mas para você obter esse benefício, você vai ter que ser um crente mais ou menos. Em que o diabo está tentando você? Você só vai vencer as tentações com oração. Porque se o caminho de Jesus para a tentação foi se retirar para orar, para jejuar, você é mais forte ou mais fraco que Jesus? Mais fraco que Jesus. Como é que Jesus venceu a tentação? Jejum e oração. Você vai vencer como é? A minha força, pastor, porque eu sou forte, eu sou um cara diferente. Tentação veio, tem resistência, aqui é macho. Não é. Se Jesus, que é Jesus, precisou de jejum e oração para vencer tentação, não somos nós, comedorzinho de arroz com feijão, que vamos sobreviver nesse mundo. Não somos nós que lidaremos com as investidas de Satanás no peito e na raça. Nós precisamos nos consagrar a Deus em oração, para que Ele nos santifique, para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortaleça, para que nós vençamos as tentações. Você precisa parar. Em primeiro lugar, mesmo diante de situações em que você estiver muito ocupado. Segundo, mesmo diante das tentações. Terceiro, você precisa parar quando as lutas se apresentam. Jesus já está aqui diante de lutas. Como eu disse, quando eles chegam lá para dizer, todos te buscam, já tem um povo aí te procurando, né? Tem uns caras chegando com as armas na cintura aí, falando, cadê Jesus? Já tem uns caras diferentes te procurando aí. Já tem alguns riscos, já tem lutas se apresentando. O que Jesus faz? Vai orar. Vai orar, as lutas estão vindo. E como eu lido com as dificuldades da vida, com as lutas da vida? Em oração. Esses dias eu conversava com um homem, meio sumido e tal, conversar com ele sobre a fé dele, sobre o distanciamento dele, e ele justificou que ele está meio afastado porque os dias estão muito difíceis e ele está vendo muito ímpio prosperar. E ele, que é crente, as coisas dele não estão indo muito bem. Ou seja, as lutas se apresentaram para mim. E porque elas se apresentaram para mim, qual foi a minha reação? Correr de Jesus. Me afastar do Senhor. Por quê? Não, tem gente que não anda com Deus e está prosperando, eu ando e está dentro de dificuldade, vou me afastar desse Deus. No meio da luta é insanidade nos afastarmos do Senhor. São incontáveis as pessoas que padecem na fé quando as lutas vêm, porque elas lutaram com toda a força delas e foram derrotadas. Mas como nós acabamos de ler na citação do John Knox aqui, as nossas lutas, quem luta é Deus. O cristão não batalha as suas próprias batalhas. A gente canta, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. É Ele que vence as nossas batalhas. Jesus mostra para a gente que diante dos momentos difíceis da vida, o que nós temos para fazer é orar. Diante de um amigo morto dentro de uma sepultura que é Lázaro, o que Jesus faz? Ora, fala, Pai, glorifica o teu nome e ressuscita esse moço agora. Jesus que chorava a perda do seu amigo, diante de uma multidão faminta, ele pega 5 pães e 2 peixes, eleva aos céus e ora ao Senhor, e a multiplicação acontece. Uma multidão com fome é alimentada e Jesus começa com oração. Diante da iminência da cruz, Jesus vai para o Getsêmani orar, falar, Pai, seja feita a sua vontade, mas se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele vai para a oração nos momentos das lutas da vida. E às vezes você diz, pastor, a luta é tanta que eu não tenho nem vontade de orar. Eu estou tão desgastado, eu estou tão sofrido, eu estou tão machucado, é tanta pancada que eu não sinto nem mais vontade de orar. Uma citação muito interessante de um irmão do passado que dizia o seguinte, muitas vezes, quando vamos a Deus em oração, nós não temos vontade de orar mesmo. O que você precisa fazer nesse caso?
parar de orar até que sinta vontade? De modo nenhum. Quando nós menos sentimos vontade de orar, é o momento em que nós mais precisamos de orar. É paradoxal mesmo, porque se há algo que está me retirando esse desejo, torna-se mais um motivo para eu orar. Senhor, aquece o meu coração, aviva a minha fé. Eu preciso de mais intimidade contigo. No momento das lutas, então, nós costumamos armar estratégias, fazer os planejamentos. Estou enfrentando uma luta na área financeira, eu vou fazer aqui todas as minhas estratégias. É na área do meu casamento, eu vou fazer aqui todos os mecanismos que eu acho que vou conseguir salvar o meu casamento. O problema é na criação dos meus filhos. Não, deixa eu ver aqui quais são os métodos, vou comprar vários livros e vou estudar como se cria filhos. E muitas vezes nós olhamos e quando todas as nossas outras fontes de solução falharam, que a gente corre para o Senhor. Não é problema correr para o Senhor quando tudo falhou, mas o ideal para nós cristãos, para nós que cremos no Senhor, é que Ele seja sempre a nossa primeira opção. Estou com um problema no meu casamento, qual a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou orar, vou colocar aos pés do Senhor. Está tendo dificuldade para criar meus filhos, está tendo alguma relutância aqui, nós não estamos falando a mesma língua, eu vou orar por eles, com eles, por mim, nós vamos partir para a oração. Surgiu uma situação complicada financeira na minha casa. Antes de tudo, eu vou começar a orar. Deus, abra portas, nos dê caminhos, nos dê meios, nos ajude. Mova o nosso coração na direção correta. Tem gente que sofre algum mal e ele pensa primeiro em se vingar e não em orar e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu sou justo. O Senhor sabe que eu fui atingido, maltratado de maneira injusta. Luta as minhas lutas por mim. Não, tem crente que a primeira coisa que ele pensa é como que vai ser a vingança. É os crentes sabor de mel. Né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, você vai se arrepender. Né? É os crentes sabor de mel. Pensa em vingar. Não, a gente parte para a oração e fala: Senhor, se a minha demanda é justa, luta por mim, vence por mim. Quando as lutas se apresentam, a gente precisa aprender a orar. O negócio é que talvez a gente já chegou num ponto que a gente está tão insensível que nós não entendemos mais as dimensões espirituais das coisas. A gente pensa assim: tem um problema no casamento, o que eu preciso fazer? Terapia de casal. Porque não tem uma dimensão espiritual no meu casamento. Eu tenho um problema na criação de filho. Eu tenho que mandar o meu filho para terapia, ou eu tenho que fazer um curso de criação de filhos com algum psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, não sei o que eu vou aprender. Por quê? Não tem um espectro espiritual na criação dos meus filhos. É tudo terreno. A minha mente é terrena, os meus problemas são terrenos e as minhas tentativas de soluções são terrenos. O cristão vê a dimensão espiritual em todas as coisas. E por isso, quando nós estamos diante das crises, das lutas, a nossa primeira coisa é: Deus está vendo esse negócio todo, melhor do que eu. Deixa eu perguntar para Ele como é que faz. Deixa eu conversar com Ele. Fala: Senhor, estou diante desse problema que parece insolúvel. Surgiu uma situação no meu trabalho essa semana, que misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, eu e minha esposa não estamos falando a mesma língua, o negócio está pesado lá em casa. Senhor, ajuda a gente a falar a mesma língua. Dá uma direção para a gente consertar o nosso casamento. Nós temos que parar de buscar solução terrena para consertar coisa que precisa ser consertada por Deus no âmbito espiritual. Muita coisa que a gente quer resolver com receitinha de Instagram, do arrasta para cima que eu vou te vender um curso.
Que hoje é isso, né? Tô com dor no dedão do pé esquerdo. Ok, arrasta para cima que eu vou te vender um curso para te mostrar como que resolve a dor do dedão do pé esquerdo. É isso o tempo todo. Tem gente que vai estar achando que os cursos lá vão resolver. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo de Deus. Nosso Senhor, no momento das lutas, das dificuldades, correu para a oração. Se Ele fez assim, imagina nós. Por fim, o último, você precisa parar, e Jesus parou para orar, porque Ele precisava se preparar para o que vinha adiante. A gente gosta de planejamento, a gente gosta de fazer os detalhes operacionais. Às vezes a gente faz planilha antes da gente fazer oração. Às vezes a gente faz cálculo da fatura do cartão de crédito antes de fazer oração. Às vezes a gente faz tudo antes de orar. Nós somos operacionais, nós somos planejadores, nós somos pessoas organizadas. E aí depois que eu já planejei tudo que eu, o supremo Senhor da minha própria vida, Maicon, já sei tudo que eu quero, eu falo para Deus, vem cá agora e abençoa tudo que eu quero fazer. Jesus vai para diante do Pai porque tinha um passo adiante para dar no ministério. E seria dado o passo na direção que o Pai mandasse. Surgiu uma proposta para eu mudar de emprego. Antes de olhar as cifras, antes de olhar as comodidades, os prós e os contras, você orou. Estou diante de uma nova realidade profissional, educacional, financeira. Nossa, alguém chegou me oferecendo um negoção, compra, não compra, vende, não vende. E aí? Antes da calculadora tem que vir o joelho. Antes da planilha tem que vir o joelho. Nem precisa ser o povo da oração. Nós precisamos ser o povo do clamor. Jesus ora antes de dar o próximo passo. Jesus que é um com Deus, Jesus que tem a mente de Deus, Ele vai orar. Mas a gente não, a gente acha que nós somos mais inteligentes que Jesus. Que a nossa estratégia sem oração vai dar mais certo que a de Jesus com oração. Nós precisamos aprender a orar. Não deixa para orar pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu emprego, depois que os problemas chegarem. Ora antes de cada decisão. Ora antes de cada passo. Ora antes. E aí você vai indo na direção que Deus mandar. Inclusive, quando orar, fala assim, Deus, não deixa o meu coração me enganar, porque tem hora que eu posso escutar o meu coração achando que é o Senhor que está falando. Então, me ajude a viver no centro da sua vontade. Ore a Deus antes de cada passo da sua história, antes de cada passo da sua vida. O tempo todo nós precisamos aprender com a pausa de Jesus. Não importa se a gente está ocupado, não importa se é tempo de tentação, se é tempo de provação. Ore, principalmente por isso ore. Se você está indo para frente, pergunta para o Senhor se é hora, pergunta para Ele a direção, planeje cada passo do seu casamento, da sua carreira, dos seus estudos, do seu ministério, coloca aos pés do Senhor. Tem tanta gente que foi para onde o coração mandou e não foi para onde Deus mandou e colhe frutos amargos até hoje. Tanta gente que ouviu o próprio coração e não ouviu a voz de Deus, não parou em tempo de silêncio, em fervente oração, para conversar com Ele, para ouvi-lo. O Senhor Jesus nos ensina que no meio da correria da vida, de dias bons e dias maus, de tentações, de provações, de projetos e planos, nós temos que orar. Como está a sua vida de oração?
Eu sei que a minha está muito aquém do que deveria. Mas como está a sua? Quanto tempo você tem dedicado à oração semanalmente, diariamente? Quais são os assuntos das suas orações? O que baseia as suas decisões? Para onde você vai quando as lutas e as tentações vêm? Como está a sua vida de oração? Porque se Jesus, que é o Todo-Poderoso, orou, eu e você estamos perdidos se nós não orarmos. Eu queria te estimular nesse momento a orar. Orar pedindo a Deus para te ajudar e te ensinar a orar mais. Então tenha essa conversa com Ele agora. Se você está satisfeito com a sua vida de oração, agradece, fala: Senhor, me mantém fervoroso, firme, para que eu continue firme na oração como eu estou. Se você não está, fala: Senhor, aquece o meu coração, me ajude a conversar mais contigo, a minha vida está muito independente. Eu converso com tudo e com todos, menos com o Senhor. Eu tento sempre o meu jeito e nunca o jeito do Senhor. Eu sou um crente, mas a minha vida de oração é uma tragédia. Peça ao Senhor para aquecer o seu coração e te ensinar, te motivar para que você ore mais. Que você vá orando, 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 até que orar seja uma prática diária, constante na sua vida. Que você seja alguém reconhecido por suas longas orações. Alguém que se retira um tempo e você consegue ter muito assunto para conversar com Deus. Ó Deus bendito, ensina-nos a orar, Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados. Santifica a nossa vida, meu Deus. Ó Deus, precisamos todos os dias do Senhor, do Teu socorro, da Tua unção, do Teu poder. Nós reconhecemos que nós não temos sido dedicados, fervorosos na comunhão e na conversa contigo como deveríamos, e pedimos que o Senhor nos atraia para Ti todos os dias, Senhor. Queremos ser reconhecidos como o povo que não dá um passo se não for mediante a direção que o Senhor der. Queremos ser parecidos com Jesus, que mesmo no meio das correrias, nós gastemos tempo de qualidade contigo. Nós precisamos orar, nós queremos orar, que a nossa vida não tem sentido, a nossa vida vai ser uma tragédia se não for regida, dirigida por uma oração que há de ser respondida por Ti, ó Deus. Nos ensine a orar. Nós precisamos, meu Deus, em nome de Jesus. Irmãos queridos, vão em paz, que a graça, o amor e a comunhão do Trino Deus seja e permaneça sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.